Maio de 1986. Os radares da Força Aérea Brasileira detectam algo impossível. 21 objetos desconhecidos invadem o espaço aéreo brasileiro. Começava a noite oficial dos OVNIs. Não foram apenas civis que viram. Foram generais, ministros e pilotos de caça, que perseguiram luzes que desafiavam as leis da física. O que aconteceu naquela noite foi tão grave que o ministro da Aeronáutica convocou a imprensa para admitir o óbvio. Nós não estávamos sozinhos. Eu sou o Arnold e hoje abrimos o arquivo de um dos eventos mais documentados da história mundial. O alerta veio da torre de controle da Embraer. O operador Sérgio Mota observou pontos luminosos intensos que pareciam monitorar a refinaria de São José dos Campos. O que parecia um erro de visão logo se tornou uma invasão confirmada pelo radar. O que começou em São José dos Campos rapidamente se espalhou pelo radar do CODA, o Centro de Operações de Defesa Aérea em Brasília. Não era um erro de leitura. Eram dezenas de objetos sólidos, movendo-se em velocidades impossíveis. A ordem do alto comando foi curta e direta. Scramble. Decolagem imediata para interceptação aérea. O Brasil estava oficialmente em alerta máximo. Às 22h22, o silêncio da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi rompido pelo rugido dos motores J-85. O capitão Márcio Jordão decolou em seu caça F-5E, subindo rapidamente para a escuridão sobre o oceano. No radar de bordo, o choque, 5 pontos luminosos mantinham uma formação perfeita, zombando da aceleração do jato brasileiro. Enquanto Jordão tentava uma aproximação, os objetos aceleraram para além de 3.000 km/h. Nenhum avião humano daquela época possuía tamanha potência. Aqui, o mistério deixa de ser visual e se torna físico. O capitão Jordão relatou algo que desafia a inércia. Ele tentou enquadrar os alvos, mas os objetos pareciam ler seus pensamentos. Quando ele acelerava, eles se afastavam. Quando ele reduzia, eles se aproximavam por trás. Como se estivessem monitorando nossa capacidade de defesa. Mas o momento mais tenso ainda estava por vir. E envolveria os poderosos caças Mirage de Anápolis.
de Goiás, os caças Mirage 2E decolaram em pós-combustão. O capitão Armindo Viriato relatou que, ao se aproximar de um alvo, o objeto simplesmente saltou no espaço, sumido do radar, e reaparecendo instantaneamente na sua cauda. No total, os radares de solo confirmaram 21 objetos esféricos, medindo cerca de 15 metros de diâmetro. Eles mudavam de cor, de branco para vermelho e verde, e realizavam curvas em ângulos de 90 graus. Manobras que desintegrariam qualquer piloto humano devido à força G. Era uma demonstração clara de controle inteligente e tecnológico. A situação saiu tanto do controle que o governo brasileiro tomou uma atitude inédita no mundo. No dia 23 de maio, o brigadeiro Octávio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, convocou os jornalistas para uma coletiva de imprensa histórica. Sem gaguejar, ele admitiu que muitos tentavam esconder. Sob o tapete da segurança nacional. Pela primeira vez em um país democrático, um ministro de Estado declarou publicamente: os objetos são sólidos e refletem inteligência. Anos depois, a desclassificação de documentos da FAB revelou o relatório final do evento. O documento concluiu que os fenômenos eram reais e que as anomalias não podiam ser explicadas como balões, satélites ou armas terrestres conhecidas. O Brasil havia sido visitado por uma tecnologia de origem indeterminada e o mundo inteiro estava assistindo. Mas se o governo admitiu tudo abertamente em 1986, por que hoje os arquivos parecem tão silenciosos? Por que as gravações de vídeo e os dados digitais de radar mais sensíveis desapareceram dos arquivos públicos? Investigadores ufológicos acreditam que as evidências mais pesadas foram enviadas para análise no exterior, sob um pacto de silêncio que dura até hoje. O que restou foi apenas a sombra de uma noite, onde fomos observados por quem domina os céus. A noite oficial dos OVNIs permanece como o maior caso de contato, em massa e radar da nossa história militar. Eu sou o Arnold, e este foi mais um arquivo desclassificado.
aqui no Arquivo Misterioso X. Você acredita na versão oficial? Ou acha que algo ainda maior está sendo escondido? Deixe sua teoria nos comentários e não esqueça de se inscrever para o próximo mistério. A verdade ainda está lá fora. Até a próxima!